Dan Erickson, criador e roteirista de Ruptura, falou que a primeira temporada da série era sobre a infância dos zines e a segunda temporada é sobre a adolescência. É quando eles passam a ter noção sobre eles mesmos e valorizar a independência deles em relação aos seus externos. E foi muito disso que esse episódio se tratou, além de ser, de várias maneiras, o episódio do personagem Irving. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Lidiane e aqui nesse vídeo eu vou falar do episódio 4 da segunda temporada de Ruptura, intitulado Vale da Aflição. Esse episódio que foi uma obra-prima e que foi totalmente diferente no que se refere ao local de trabalho na série. Em vez de seguir com o processo de reintegração de Mark, eles colocaram os internos ao ar livre. E Irving, aquele que cumpria mais as regras dentro da Lumo, acabou se tornando herói e sendo demitido da empresa por se tornar aquele funcionário que eles mais temiam. Mas antes de falar sobre o episódio e sobre as entrevistas, eu quero pedir o seu like, que se inscreva aqui no canal e ative o sino para notificação de um novo vídeo. Nesse episódio, a Lumo organizou um momento corporativo no qual a equipe do RMD pôde passar alguns dias fora do escritório, no que eles chamaram de retiro ao ar livre e evento de construção de equipe. Nesse momento, que foi autorizado pelos externos, os internos teriam a oportunidade de ficar ao ar livre, sendo supervisionados por Miltic, Senhorita Huang e outros. Mas isso não era uma bondade da Lumo, era uma resposta dela à contingência. Do tipo, vocês querem sair? Então vão lá e vejam quão perigoso o mundo é. No início eu achei que era uma simulação no estilo Matrix, porque cada um foi acordando em um local diferente. Mas os momentos finais do episódio mostraram que não, que era um local realmente verdadeiro, que ele existia. Principalmente porque teve a revelação que era Helena Egan se passando por Ellie. E eles não deixariam a CEO da empresa em um local perigoso se não fosse controlado pela Lumo. O local do retiro era a Floresta Nacional Dieter Egan, que recebeu esse nome em homenagem a esse membro da família até então desconhecido na série. Lá eles tinham que procurar a Caverna da Tesoura, que foi onde Kirk conseguiu domar pela primeira vez os 4 temperamentos: aflição, diversão, temor e malícia. Lá estaria o Quarto Apêndice, que foi um livro que Kirk escreveu próximo de sua morte, ali nos momentos finais de sua vida, e era tão sagrado que não estava disponível no andar da ruptura. Para chegar até lá, eles iam receber ajuda e apareciam sósias deles, que eram quase robôs, animatronics, que iam guiando cada um até o local. A teoria da clonagem ganhou mais força nesse episódio com a aparição dos sósias, mas também teve o removo bloqueio de Glasgow, que é a escala de coma de Glasgow, que mede o nível de consciência dos pacientes. Isso está sendo usado aqui na série para manter o externo por mais tempo acordado. E eu fico pensando, se bater tanto nessa tecla da clonagem, a série não está fazendo com que a gente olhe tanto para isso enquanto ele esconde alguma outra coisa. A introdução do bloqueio de Glasgow também fortalece a teoria do sequestro de pessoas pela Lumo, que depois são dadas como desaparecidas ou mortas, porque elas podem ser colocadas em coma e serem usadas para teste. Pessoas como Senhora Casey, Senhorita Huang, as pessoas do setor de mamíferos nutríveis, aquelas que parece que nunca saem da Lumo. Pode também ser as duas coisas, clonagem e coma. O 7º episódio vai focar em Gemma e também na Senhora Casey. Possa ser que a gente tenha mais respostas sobre isso. Voltando ao episódio, eles encontraram o quarto apêndice que dizia que Kirk compartilhou o útero materno. Dieter era o seu irmão gêmeo, e na infância eles eram muito amigos, mas na juventude Dieter implorou para que Kirk fosse com ele viverem como indigentes na floresta. Kirk aceitou até um momento no qual ele quis voltar, mas Dieter não. Segundo ele, Dieter foi cada vez mais tomado pela natureza, derramava a sua linhagem no solo e assim ele foi se desintegrando. E para não ouvir os gritos do irmão, ele foi até a cachoeira no Lago do Vale, onde encontrou pela primeira vez a aflição, que era uma noiva com a metade de uma mulher.
Na minha opinião, essa história toda é que Kir matou seu irmão gêmeo Diti. E o encontro dele com o temperamento aflição era a culpa que ele carregava naquele momento e que acabou se estendendo ao longo de sua vida. E ele acabou escrevendo o quarto apêndice antes de sua morte. No acampamento, Ivy fica o tempo inteiro perguntando para Helly sobre o jardineiro noturno que ela viu durante a contingência. E ele insiste tanto que ela responde de uma forma cruel que ele só está agindo daquele jeito porque não pode mais ver o seu amor Burt. É quando começa uma sequência de cenas que mostra Ivy indo embora e Mark e Helena, que está fingindo ser Helly, tendo um momento romântico. Ali naquele encontro íntimo deles dois, ele tem um vislumbre de Gemma, o que já mostra mais uma vez o sucesso do processo de reintegração dele. Que já vimos já no episódio passado, ele acordando na mesa após ter feito a ruptura. Já Irving adormece em uma pedra e ele tem esse sonho no qual vê o escritório da Lumon em meio à neve. Lá ele vê Burt, vê o temperamento aflição que foi mostrado para ele durante a leitura do quarto apêndice na floresta feita por Miltic. Na tela do computador, ele vê vários números e esses números se juntam e formam o nome Igan. Então ele acorda e pela manhã encontra Helena na cachoeira e confronta ela, dizendo que Helly nunca foi cruel. E quem era a pessoa que tinha tanto poder para colocar o seu externo no andar da ruptura? É claro, só pode ser um Igan. E é quando o Irving coloca o plano dele em prática. Ele leva a Helena até o lago e começa a afogá-la. E nisso chama a atenção de Miltic, Mark e Dylan, que chegam e olham tudo. Então, Irving diz, ela é uma Iga. Helena aproveita um dos momentos, olha para Miltic e o chama pelo primeiro nome, Seth, e diz, obedeça a ele, faça o que Irving está pedindo. É quando ele pega o walkie-talkie e diz, remova o bloco de Glasgow, então o chip é ativado ali embaixo d'água, e Helena desaparece e Helly volta. Quando Irving puxa Helly, ele já vê logo que é ela. E ela está assustada, está encharcada, perguntando o que está acontecendo. Ele a abraça e pede desculpas, que sente muito. Na verdade, Irving salvou Helly. Então, a última vez que vemos Helly é naquele momento que ela está no palco, expondo as mentiras da Lumo e foi derrubada por Natalie. E agora acorda nos braços de Irving sem entender nada. Na verdade, Helly não viveu nenhum dos momentos dos 3 primeiros episódios. E agora, no próximo, vão colocar ela a par de tudo. Também foi revelado o porquê de ser dito tanto o primeiro nome de Miltic, Seth. Era porque nesse momento, quando Helena disse o nome dele, Seth, o disfarce dela caiu completamente. Então, Helena desapareceu e Helly está de volta. E veio a condenação de Irving. Ali não teve tristeza. Ele sorriu porque ele sabe que venceu. Ele tem esse conhecimento. Enquanto caminha para a floresta e Miltic vai dando a sentença da morte do seu Winnie, que ele vai ser apagado da história da Lumo, ele só sorri, tem um olhar tranquilo, fecha os olhos, então tem o toque do elevador, a tela fica preta e toca o Wave, Vou Te Contar, de Tom Jobim. A cena da despedida é mais de aceitação. Irving já não queria mais ficar na Lumo. Ele não tinha mais esperança de ver Burt lá. Mas ele encontra o propósito de ajudar os seus amigos quando ele percebe que é Helena no lugar de Helly. E depois de salvar a Helly, ele tem essa aceitação e agora o personagem deve ser útil para o grupo do lado de fora da empresa. Esse foi o episódio com maior desenvolvimento de personagens nas 2 temporadas e também mostrou muito a desconexão entre os internos e os externos. Helena queria muito uma conexão com alguém e ela viu ali em Mark e Helly. Esse encontro de Mark com Helena, Helly vai ter de alguma forma procurar uma cura, enquanto Mark vai ter que novamente se reorganizar. E também tem a questão de como Mark e Dylan vão reagir quando estiver com Helly, porque sempre vai ter aquela desconfiança a partir de agora. Ben Stiller deu várias entrevistas e ele falou sobre esse triângulo amoroso que está surgindo e ele disse que sim, Helena teve uma conexão com o Mark interno, que ela sentiu isso. Tem até uma cena em um material promocional que ela fica observando o Mark externo. Talvez ela tente essa conexão com o Mark de fora da empresa. Mas Ben Stiller diz que, na verdade,
O Mark interno, o que ele sente é uma obrigação com o seu externo de encontrar Gemma, mas que ele não tem nenhuma conexão com a senhora Casey. Ada Scott, que interpreta Mark, diz que o externo está tendo que lidar com essa informação que Gemma está viva, enquanto que o interno está percebendo que salvar a senhora Casey não é uma obrigação dele, que ele tem que cuidar mais de si mesmo. Ele também falou sobre o momento íntimo entre Helena e Mark, que isso foi impactante emocionalmente para o Mark interno, porque ele só tem 2 anos e meio ali de vida, mas que o amor dele por Ellie só cresce, porque toda a identidade de Mark vem do que ele sente por Ellie e do que ela sente por ele. Ada ainda falou em entrevista que o triângulo amoroso é entre o Mark interno, Ellie e Helena Egan. Já para o Mark externo, ele diz que Helena Egan é uma pessoa assustadora, que causou tumulto e tristeza na vida dele. Só que Mark externo e Helena Egan, de uma forma ou de outra, vão ter um tipo de conexão, mas ele disse que não queria acrescentar mais nada em relação a esse assunto. Brit Lauer, que interpreta Ellie, diz que sua personagem vai ter que lutar muito para poder conseguir aceitar o fato de que Dylan e Mark não reconheceram ela, que não viram que Helena estava usando Ellie. Então ela diz que entende que Dylan estava nesse processo com a família de seu Aldi e que Mark estava nessa busca pela senhora Casey. Porém, toda raiva e indignação que Ellie vai sentir no próximo episódio é justificada. Nos próximos episódios, temos que ficar atento a uma coisa que foi essa despedida de Irving e Dylan. Irving falou para ele, aguente firme, mas Dylan não entendeu nada. No primeiro episódio foi mostrada a nova sala de descanso, e lá tem um pôster mostrando Dylan fazendo a contingência, escrito aguente firme. Nos materiais promocionais dos próximos episódios, tem Ellie ali na sala de descanso e cai um papel desse pôster. E ela pega, tem uma mensagem, tem o desenho do corredor de exportações. Possa ser que Irving tenha deixado a mensagem para Dylan, mas na verdade quem vai ver é Ellie e seja ela quem vai descobrir o segredo desse corredor. Eu falei nos meus vídeos anteriores que eu estava com medo deles deixarem a reintegração de Mark para o fim da temporada. Mas não, eles já fizeram isso no episódio passado. Eu também temia que eles arrastassem muito essa história de que era Helena ou Ellie no andar da ruptura, mas eles já responderam logo. Esse episódio foi incrível e mostrou que na série tudo pode acontecer a qualquer momento, nenhum personagem está a salvo e o que está por vir será bem agitado. Mas o que você achou desse episódio? Tem alguma nova teoria? Deixa nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando o nosso conteúdo.